Os discos voadores de Hitler. O.D. Lavin. Capítulo 3. Terra Oca. Subordinada durante séculos aos dogmas da escolástica medieval, mal libertada do Renascimento, dos grilhões estáticos e anti-experimentais, foi com verdadeira volúpia que a ciência se lançou à pesquisa objetiva, na fruição de uma liberdade arduamente conquistada. Essa postura de fruição juvenil vem ela anacronicamente mantendo, com o agravante de ser carunchada de preconceitos tão viscosos como os dogmas que enfrentou. Ela não acredita em demônios, é bem verdade, mas repele com desprezo idêntico ao dos antigos inquisidores e a mesma falsa superioridade todos quanto informem alguma coisa sobre o universo desconhecido que existe além do nosso, tridimensional. Fenômenos que não fazem oscilar agulhas, não têm comprovação física, logo estão proibidos de existir. Dr. José Lacerda de Azevedo, em Espírito Matéria, Novos Caminhos para a Medicina. Hiperbórea. Diz Helena Petrovna Blavatsky, em seu livro Sabedoria Eterna, no qual comenta polêmicas Estâncias de Dizian. Abre aspas. E então surge uma pergunta natural. Se os gregos conheciam nos dias de Homero a existência de uma terra hiperbórea, isto é, uma terra abençoada que estava fora de alcance de Boreas, o deus do inverno e das tempestades, uma região ideal que os gregos posteriores e seus clássicos tentaram inutilmente localizar, procurando-a além da Sítia, um país cujas noites eram breves e os dias longos, e ainda além daquela terra, um país onde o sol nunca se põe e as palmeiras crescem livremente. Quem lhes revelou tal coisa? Em seu tempo e durante períodos anteriores, a Groenlândia já devia estar coberta de neves perpétuas que jamais derretiam, tal como atualmente. Tudo parece mostrar que a terra das noites curtas e dias longos era a Noruega ou a Escandinávia, para além das quais existia a terra abençoada da luz e do verão eternos. Mesmo atualmente, a ciência suspeita da existência, além dos mares polares e dentro dos limites do Polo Ártico, de um mar cujas águas nunca ficam geladas e de um continente eternamente verdejante. Os ensinamentos arcaicos afirmam a mesma coisa. Fecha aspas. Diz mais, Blavatsky. Abre aspas. Era um continente real, uma terra verdadeira, que nos tempos primitivos não conhecia inverno, nem onde, mesmo atualmente, o frio dura mais que um dia e uma noite durante todo o ano.
Os gregos diziam que as sombras noturnas jamais se estendiam sobre ela, porque é a terra dos deuses, e seus habitantes são seus amados sacerdotes e servos. Hoje isto pode ser encarado como ficção poética. Naqueles recuados tempos, porém, era uma verdade poética. Os gregos pré-homéricos preservam uma tradição dessa terra do sol eterno. Fecha aspas. Coincidência ou não, a Sociedade Teosófica Brasileira, a teosofia, foi criada por Madame Blavatsky, através de seu porta-voz à época, 1955, comandante Paulo Justino Strauss. Nos dá mais informações a respeito do mundo subterrâneo. Numa entrevista para a extinta revista O Cruzeiro, ele diz: os discos voadores provêm do interior do nosso próprio planeta. São engenhos físicos a serviço desse governo oculto do mundo, desse ver cujo verdadeiro nome não pode ser pronunciado e que é conhecido como Melquisedeque. Ele tem uma função de paz e luz. Falsas teorias. Há 500 anos, com exceção de alguns iniciados, todos acreditavam piamente que a Terra era plana e que nos seus extremos havia precipícios que despencavam para o infinito. O que tentaram contradizer os todo-poderosos da época pagaram muito caro. Uma heresia era alegar a esfericidade da Terra ou que ela não era o centro do universo. Mas esse conhecimento já existia antes e fora perdido ou abandonado por interesses. Somente com a descoberta da América por Colombo é que a esfericidade da Terra voltou a ser aceita. Essa e outras teorias, hoje consideradas absurdas até por colegiais, em outros tempos foram verdades científicas defendidas com unhas e dentes, ou a ferro e fogo, literalmente. Então, aquilo que hoje é uma verdade defendida pela ciência pode muito bem ser considerado um absurdo no futuro. Embora a ciência tente vender uma imagem de poder definitivo, o correto seria ela ser mais tolerante com aquilo que não consegue comprovar, pois está mais que provado que ela vem errando sobre certas coisas há séculos. René Guénon diz que nenhuma teoria científica dura mais de 50 anos. Uma dessas verdades é a origem do universo. Teoria que cada década recebe novas versões. Para a ciência, até 1918, a Terra era o centro do universo e somente em 1924 descobriu-se que o universo era maior que a Via Láctea, até então considerada como sendo todo o universo. Isso foi há 100 anos. Era muita prepotência do ser humano achar que era o centro do universo. Mas quem assim não pensasse seria discriminado. E mais ainda, se fosse homem da ciência ortodoxa, a toda-poderosa ciência. Hoje, com o número de galáxias sendo maior que o número de estrelas da nossa Via Láctea, ninguém se aventura a dizer onde é o início ou o fim do universo. Dizemos sim que este pode ser um dos universos. Convenhamos,
que foi uma virada incomensurável esta da Terra, centro do universo, para apenas um planeta na periferia de uma entre bilhões de galáxias, de um dos universos, e tudo isso em menos de 100 anos. Mas isto eram preposições da ciência materialista. As ciências ocultas sempre souberam e afirmaram aquilo que a ciência mundana só agora começa a vislumbrar. Mas até chegarmos a este ponto, muita gente sofreu e morreu, apenas porque sabia mais que a maioria. Quantos foram mortos, torturados física e mentalmente, em nome de falsas verdades sacramentadas, para atender interesses dos poderosos de plantão. Infelizmente, isto ainda continua acontecendo em nossos dias, tido como dia de grandes progressos. Apenas depois do aparecimento dos OVNIs no século XX, ou seja, depois de 1947, a possibilidade de outros mundos serem habitados passou a ser aceita, mas com ressalvas. O padrão é o nosso planeta. Qualquer forma de vida só poderia surgir dentro do nosso padrão terreno. Portanto, neste aspecto, voltamos à Idade Média. O homem ainda não se livrou da mentalidade das cavernas. E como tal, age e pensa. A Terra do Sol Eterno. Um país onde o sol nunca se põe, a terra abençoada da luz e do verão eternos, que as sombras noturnas jamais se estendiam sobre elas. Dessa terra do sol eterno. Há 500 anos, pessoas eram queimadas vivas se dissessem que o sol não era o centro do universo. Então alguém disse que o centro do universo era a Terra. Mas alguém disse que a Terra girava em volta do Sol e a Lua em volta da Terra, e todos eles sobre si mesmos. O girar da Terra sobre o seu eixo gera o dia de aproximadamente 24 horas, o qual se divide em 12 horas de luz e 12 horas sem luz do Sol, também aproximadamente. Os dias geram as semanas, que geram os meses, que geram os anos. Tudo isto produzido pelos movimentos de rotação e translação da Terra. Banal! As crianças aprendem isto nos primeiros anos de escola. Mas há menos de 500 anos, os mais renomados cientistas não sabiam. O movimento de inclinação da Terra sobre o seu eixo cria as estações, que são mais ou menos marcantes quanto mais nos afastamos do Equador. Desta forma, dependendo da localização do observador na superfície da Terra, esta terá um dia mais longo ou mais curto, uma noite com mais ou menos horas, uma estação bem definida ou pouco definida, mas sempre haverá um período de sol e outro de escuridão, de frio ou de calor. Então estamos de acordo. O girar da Terra em frente ao Sol e ao seu redor nos dá esta variedade de climas e de horários, chamados estações, dias e noites. Isto porque a superfície onde nos encontramos é arredondada, como uma pera ou maçã. Dizem, e nós estamos sobre a superfície externa.
E se ao invés de estarmos em suas superfícies externas, estivéssemos no seu interior, numa superfície côncava cujo céu brilhasse um pequeno sol? Então não haveria noite, não haveria estações, seria a terra do sol eterno, também abençoada da luz e do verão eternos, onde as sombras noturnas jamais se estendiam. Onde poderia se localizar este mundo, se não no interior de nossa Terra? Mas se assim fosse, nossos cientistas já não o teriam descoberto. E quem pode afirmar que já não o descobriram? Sabemos que OVNIs existem, mas nossos cientistas só têm um pequeno vislumbre de como podem ser e como funcionam, ou então os negam terminantemente. Isso que, segundo se conta, já tem algumas dessas naves em seu poder. Mas nem assim descobriram seu princípio de funcionamento e continuam negando sua existência. Jacques Bergier, em seu livro Muralhas Invisíveis, no capítulo O Sol Artificial do Professor Babat, descreve como o homem teria assim criado um sol artificial. Abre aspas. A 30 quilômetros de altitude, tais sóis iluminariam a noite polar e permitiriam que os homens vivessem além do círculo polar ártico. Mas este sol poderia explodir. Fecha aspas. A solução seria, abre aspas, localizar o sol artificial do professor Babat no interior de uma muralha invisível que o aprisionaria. Mediante tais sóis, poderia transformar a Antártida em país fértil e suprimir a noite em toda a parte onde o homem dela não tivesse necessidade. Fecha aspas. Provavelmente, o ilustre escritor não se deu ao trabalho de imaginar o que aconteceria com todo o gelo da Antártica quando derretesse. Mas isto é outra história. Vitriol. Esta curiosa palavra, conhecida de místicos, maçons e utilizada em todos os escritos alquimistas e herméticos, segundo se pode conferir em muitas obras, enciclopédias e na internet, tem um significado curioso que cabe comentar aqui. Vitriol é o acrônimo de uma frase em latim que diz assim: Visita interiorem terrae, rectificadoc invenies occultum lapidem. E em português, visita ao centro da terra, retificando-te, encontrarás a pedra oculta. Vamos nos ater às 3 primeiras palavras. Visita ao centro da terra. Os hermetistas interpretam isto com o significado de que o místico deve visitar seu interior para ali encontrar sua verdadeira essência. Mas se fosse para encontrar nossa verdadeira essência, não seria mais fácil e compreensível dizer visita teu interior, em vez de mandar alguém visitar o centro da Terra? Ainda mais sabendo que a ciência afirma ser terra maciça.
A ciência tem a propensão de nos transmitir a impressão que os sábios antigos seriam uns ingênuos e místicos, sem nenhum espírito lógico, e que acreditavam em deuses, fadas, duendes, centauros, etc. Assim, muitas das afirmações destes sábios antigos são tidas como divagações, lendas, fábulas, quando, na verdade, estas lendas e fábulas muitas vezes eram a fórmula encontrada para transmitir o conhecimento secreto, a fim de que só os iniciados pudessem entender. E foi assim que se preservou o conhecimento dos milênios passados. Mas os antigos sábios não contavam com o racionalismo cartesiano das gerações futuras, que só aceitam aquilo que faz movimentar agulhas nos aparelhos. O verdadeiro significado de vitriol não seria exatamente o oposto do que afirmamos hoje? Não seria uma forma oculta de dizer que a Terra é oca e que quando descobrirmos isso, chegaremos ao verdadeiro conhecimento das coisas? Porque lá vive uma civilização mais avançada que pode nos ensinar muitas coisas! Que é no interior da Terra que se encontra o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria dos milênios, guardada pelos povos que ali vivem. Nossa interpretação para esta expressão seria a seguinte: visita o centro oco da Terra, e ao conhecer o que ali existe, encontrarás o conhecimento que se perdeu na superfície. Pois é no interior da Terra que se preserva o verdadeiro conhecimento através dos povos que lá vivem. Agartha! Quem já ouviu falar em Shambhala, Thule, Agartha, etc. Num artigo aparecido na revista Planeta, falando sobre Shambhala, Agartha, diz o autor: fazem alusão, série de livros, a uma energia fantástica chamada Vril, citada pela primeira vez em A Raça Vindoura, do escritor inglês George Bulwer Lytton. Essa obra descreve em detalhes a existência de um poderoso povo subterrâneo, em avançado estado de civilização e tecnologia. Os Vril-ya, habitantes da Agartha Shambhala, descendem dos mesmos antepassados dos nossos ários. Se consideram como uma raça muito avançada, acreditando que todas as nossas instituições políticas em geral são uma fase da infância política da humanidade. Depois destas palavras de Bulwer Lytton, o autor do artigo tece seu comentário mal conseguindo disfarçar seu ódio e indignação. Ligando-se à férrea estrutura hierárquica dos Vril-ya, tudo isto nos reporta as obsessivas indagações exploradas por Adolf Hitler em sua sinistra equipe de ocultistas alemães. O que transcrevemos aqui acima é parte do que este autor escreveu sobre Agartha, no trecho em que narra as experiências do místico, artista plástico e viajante russo Nicholas Roerich.
ao se encontrar próximo a uma das entradas do mundo subterrâneo no deserto de Gobi. Ao liberar seu fiel contra Hitler e os esotéricos alemães, o autor mostra toda a sua ignorância a respeito do assunto, pois não sabe ou não quer saber que o contato que Hitler buscou com Agartha foi atingido, chamando-os, Hitler e seus esotéricos, de ingênuos por tentarem tal contato. Muitas são as referências em todos os continentes a entradas para mundos subterrâneos. O interior da Terra teria uma rede de túneis que interligariam as diversas civilizações existentes no mundo interior. Quem diz que isto não é ciência? Que o nega. Mas as ordens iniciásticas, as ciências ocultas, esotéricas, como diz Madame Blavatsky, é uma verdade poética. Muitos são os lugares do mundo reconhecidamente apontados como portas de entrada para o mundo subterrâneo. O já citado deserto de Gobi, o Himalaia, mais precisamente no Tibete, nos Andes, na Amazônia, no Planalto brasileiro, etc. Os Andes são frequentemente citados, pois pela sua extensão, desconhecimento e hostilidade de seu território, teria muitas dessas entradas ocultas ao mundo subterrâneo. Também pelo grande número de ocorrências estranhas que costumam acontecer nesta cordilheira imensa. Contam alguns atores que quando a invasão dos espanhóis ocorreu, os incas fugiram levando 11.000 lhamas carregadas de ouro que seria entregue a Pizarro, penetrando em túneis existentes nos Andes que só era do seu conhecimento. Ficaram para trás os quichuas, pobres e ignorantes diante da cultura inca. Quanto aos centros de investigação, espalhados pela região andina, fica difícil entender como escaparam à vigilância dos satélites de observação. Não está excluído de que algum destes centros sejam subterrâneos. Quem diz é Jean Robin, no livro já citado. No mesmo parágrafo, transcreve pequeno trecho do livro Les Intraterrestres. E os existentes, je les vavus, diz os jornalistas Marie-Thérèse Guinchard e Pierre-Paul Antony. E dizem ainda: sobre a Cordilheira dos Andes encontra-se uma sucessão de galerias e cavernas que se comunicam entre si. Milhares de quilômetros de galerias e cavernas, de lagos e rios que se acham enterrados sob milhões de metros cúbicos de terra e rochas. Os OVNIs são cada vez mais numerosos no céu de nosso mundo. Ocorrem mais nas regiões andinas. E terminam perguntando: os objetos voadores vêm de cima ou de baixo? Também temos as referências de Ossendowski em sua obra Bestas, Homens e Deuses, sobre túneis subterrâneos que estendem-se por todo o mundo, uma rede de túneis que é utilizada pelo povo de Agartha, segundo ele. Muitas também são as referências a indivíduos que descobriram estas entradas secretas. Entraram por elas e nunca mais retornaram. Claro,
Não esperamos que o leitor acredite piamente nisso. Sabemos, porém, que muitos entenderão. Os Hopis de Júlio Verne. Os índios Hopis da América do Norte, supostos herdeiros de tradições milenares, afirmam que depois do último cataclismo mundial, onde somente os bons foram salvos, quando o mundo superior se tornou novamente habitável, os seres superiores que os guiavam autorizaram sua saída do interior da Terra por um buraco, que segundo eles ainda existem, mas não pode ser conhecido por mais ninguém além deles. Muitos são os povos no mundo todo que fazem referências em suas lendas e histórias a cavernas que levam ao interior da Terra, túneis secretos e passagens subterrâneas. Mas como a ciência ainda não comprovou a existência destes pontos, nosso mundo cientificista também não acredita. Existem provas, comparações. Se sair na TV... Porém, como comprovar se não temos tecnologia para investigar estas cavernas até seu fim? A maioria das grandes cavernas conhecidas só foi investigada numa pequena parte. Quando uma equipe consegue penetrar por 2 ou 3 quilômetros, já é um feito gigante. E se conhecem cavernas que calculam terem dezenas de quilômetros de extensão, mas que nunca foram exploradas. Segundo o professor e pesquisador norte-americano Raymond Bernard, que pesquisou estas cavernas e entradas no Brasil, as montanhas do estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, são pontos de entradas para o mundo interior. E que dizer de Júlio Verne, o profeta e escritor, que antes de qualquer outro, através de suas obras, revelou pela ficção o futuro? Das coisas que previu, uma só basta para consagrá-lo: o submarino. Em seu livro Viagem ao Centro da Terra. Seria só ficção? Hoje dá para dizer que Júlio Verne era um visionário que revelava nos livros aquilo que só o futuro confirmaria. Porque o mesmo não pode acontecer com Viagem ao Centro da Terra. Uma profecia só é quando acontece, quando confirmada. Cremos não ser necessário repetir aqui toda a história narrada no livro, que até já viram o filme, pois é por demais conhecida, mesmo porque o título já fala por si. O leitor que se interessar poderá deliciar-se com a aventura e deixar a imaginação trabalhar à vontade. Apenas para recordar, e em poucas palavras, o livro de Verne conta a aventura de um grupo que penetra pela abertura de um vulcão e, através de galerias subterrâneas, depois de longo tempo de viagem, chega ao interior oco da Terra, nele encontrando oceanos, terras e cidades, tudo iluminado por um pequeno sol.
Abertura Polar e Teoria. A senhora Diane Robbins é uma channeling que descreve sobre inspiração seres superiores que, dizem eles, habitam imensas cavernas sob montanhas e são descendentes de povos antiquíssimos. Num artigo da revista Amaluz, de dezembro de 1996, escreveu Diane Robbins. Segundo ela, sob inspiração telepática de um ser que se chama a Dama. Abre aspas. Existem de fato aberturas polares nos polos norte e sul, que conduzem ao centro da esfera terrestre. Estas regiões polares são camufladas por coberturas de nuvens, como vocês sabem, para evitar que suas forças militares ocupem essas entradas que conduzem aos nossos lares na terra interior. Nós também instalamos um campo de força magnético em torno das aberturas da terra, para posteriormente camuflar as entradas. Desse modo, nós ficamos protegidos de sermos vistos do ar ou da terra. Campos de força são muito conhecidos em filmes e livros de ficção científica. Porém, fora deste seriam apenas ficção. Ou não? No livro Muralhas Invisíveis, já citado, J. Berger escreve, entre outras coisas, o seguinte sobre barreiras de força. Não, a barreira total não é um sonho. A física do futuro a construirá. E mais adiante, no capítulo Barreira de Forças Nucleares, ele diz: uma vez criada, é bastante provável que a barreira não exija mais nenhum consumo de força para ser mantida. Uma barreira deste tipo será posta em prática antes do fim do século. Se a nossa tecnologia terá condições para construir campos ou barreiras de força, por que povos com tecnologias mais avançadas já não as teriam desenvolvido? Virgil Armstrong escreveu um artigo também para a revista Amaluz, com o título Fatos Desconhecidos sobre a Transição do Pós-Guerra de Adolf Hitler e do Terceiro Reich. Neste artigo, do qual voltaremos a falar, ele diz sobre a Terra Oca. Abre aspas. A Terra Oca é um buraco interior do nosso planeta Terra. Ele abriga civilizações muito mais desenvolvidas e benignas que nossa civilização exterior. É o mundo de liberdade. É o depósito de tudo que é benevolente e pacífico, repleto de amor e solidariedade. Fecha aspas. A teoria da Terra Oca. Algo muito difícil de admitir. Lembremo-nos da letra da música. Você que tem ideias tão modernas é o mesmo homem que vivia nas cavernas. Sem trocadilho. Também deve ter sido muito difícil para os tripulantes das 3 caravelas de Colombo acreditar que a Terra era redonda, até que chegaram às Índias.
Todos devem ter sido escolhidos a dedo. Uma tripulação de profissionais, provavelmente os melhores da época, os mais corajosos, vacilou quando viu que a viagem demorava e não aparecia terra. Assim como hoje não se escolheriam amadores para um empreendimento de grande vulto, de risco calculado, o mesmo deve ter acontecido com a expedição descobridora de Colombo. Por isso não é de estranhar que algo tão fantástico como uma terra oca seja considerado fantasia. Os cientistas da época também se dividiam entre crédulos e incrédulos. Cada um tinha plena convicção nos seus conhecimentos, provando cientificamente a veracidade de suas teses. Venceu a eterna busca do homem pelo desconhecido. Perderam os retrógrados, os conservadores. Hoje as fronteiras são outras, mas os homens são os mesmos. Enquanto uns empurram a humanidade para frente, outros a puxam para trás. E os primeiros são taxados de loucos, visionários, futuristas, sonhadores, ingênuos, etc. Reconhecemos que é muito difícil crer nesta teoria. Afinal, somos filhos do nosso tempo, e como tal, sujeito às influências, ideias e atitudes predominantes. Mas exatamente por isso, por ser de nosso tempo um tempo de mentes abertas, de aceitação da opinião como um direito de quem a expressou, é que devemos considerar a teoria da Terra Oca não como uma utopia, mas como uma verdadeira teoria. Quantas ideias que em seu tempo foram consideradas excêntricas, para não dizer outra coisa, hoje são verdades aceitas e provadas. Não precisamos especificar o exemplo de Colombo, já basta. Nossa civilização cientificista exige que se prove tudo. Se a ciência não comprovou, não existe, não merece crédito, fica em suspenso com a etiqueta de devaneio. Ou, na melhor das hipóteses, excêntrica, caso quem a gerou seja alguém com algum destaque. Querem sempre provas palpáveis, mas o mais importante é que seja de interesse dos poderosos. Pelo fato de não conseguirmos conceber uma hipótese como exequível, não significa que ela não o seja. Se os cientistas e governantes não conseguem ou não querem reconhecer uma opinião ou fato, não quer dizer que os mesmos não sejam verídicos ou plausíveis. Alguém já disse que o que um homem consegue imaginar, outro consegue executar. Até o mais revolucionário é conservador, quando se trata de cogitar as ideias de outros, de ideias que não sejam suas. Somos muito progressistas, mas não admitimos que outros possam ter ideias mais revolucionárias que as nossas. Sempre aceitamos com mais facilidades pensamentos que mais se aproximam dos nossos e vemos como suspeitos os que mais se distanciam de nossos pensamentos. Nosso entendimento é proporcional ao nosso conhecimento intrínseco. Não vá o sapateiro além das chinelas. E assim ficamos, restritos cada um na sua parcialidade.
sem poder expressar opinião ou convicção que não esteja previamente aprovada pelo mundo científico, sob pena de sofrer as consequências. Críticas, intimidação e perseguição. Raymond Bernard. Provavelmente sem esperar reconhecimento ou sem temer as críticas do mundo científico, Raymond Bernard, PhD e doutor, escreveu A Terra Oca, editada no Brasil pela editora Record, na década de 1970 e reeditado em 2000. A primeira leitura pode até fazer rir, mas visto à luz de outros conhecimentos, outros fatos, nos deixa, no mínimo, intrigados. O livro parece ter sido escrito a partir de revelações do falecido Almirante Byrd, ao autor de quem se diz era amigo. A maior parte das informações aparecem de forma um tanto velada, e há alguns casos que os argumentos são pouco convincentes, mas deve-se provavelmente à censura que estava submetido o almirante pelas leis militares de seu país. O livro não se baseia apenas em Byrd, que teria motivado o livro, mas também em informações que o autor garimpou em livros escritos no fim do século XIX e início do século XX nos Estados Unidos, referentes à Terra Oca. Livro estes desconhecidos do público. O livro parte das informações fornecidas pelo Almirante Byrd, que, em diversas ocasiões, teria penetrado no interior da Terra pelos dois polos, norte e sul, em regiões que, ao contrário do gelo predominante nestas latitudes, era de clima e vegetação tropical, inclusive com animais característicos deste tipo de clima, além de rios e montanhas sem gelo. Mas quem é ou foi o Almirante Byrd? Richard Evelyn Byrd nasceu em Winchester, estado da Virgínia, em 25 de outubro de 1888. Oficial da Marinha Norte-Americana, especializou-se em expedições nos dois polos. Foi o primeiro a fazer um voo sobre o Polo Sul. Chegou a passar 5 meses solitários naquela região e contou sua aventura através do livro Alone. O projeto original era permanecer 6 meses solitários, mas um problema com o combustível do gerador o obrigou a antecipar o fim da experiência. Foi um dos maiores exploradores e desbravadores deste século, além de cientista. Também fez o primeiro voo sobre o Polo Norte em 1926. Dirigiu mais de uma dezena de expedições ao Polo Norte e Sul. Faleceu em Boston em 1957. Era talvez o homem com maior conhecimento dos polos do século XX, pois já em 1925 comandava a expedição norte-americana ao Ártico e por mais de 20 anos dedicou-se a explorá-los. Este é o homem que disse, abre aspas, a tua expedição descobriu uma vasta terra nova. Fecha aspas. Referia-se o almirante às declarações do contra-almirante George Duffick, que em 13 de janeiro
membros da expedição dos Estados Unidos penetraram por uma extensão de terra de 3.600 quilômetros além do polo. Se o almirante Byrd já é pouco conhecido, Raymond Bernard parece ser totalmente ignorado. Afora o livro Terra Oca, quase nada de certo se sabe dele. Existem várias versões sobre sua vida e quem de fato teria sido, além de existirem vários homônimos. O que se tem com alguma certeza é que viveu no Brasil, vindo de outros países em busca de um lugar ideal para criar uma comunidade autossustentável. Segundo alguns autores, Raymond Bernard seria o pseudônimo de um médico russo que vivia nos Estados Unidos e teve que mudar de nome e de país por problemas judiciais. De qualquer forma, sua obra é emblemática e um clássico do realismo fantástico que despertou novamente o interesse pela Terra Oca. Cavernas e mais cavernas. Para os que acham fantasiosa a teoria da Terra Oca, existe ainda mais mistérios para serem desvendados. Por todo o planeta existe uma imensa rede de galerias e túneis que foram escavados pelo homem desde a mais remota antiguidade. Os que consideram ser impossível que alguém execute uma tarefa de tal envergadura, qual seja, fazer e manter caminhos subterrâneos. Descrevemos aqui um trecho do artigo do geógrafo francês Daniel Ballant, publicado na revista O Correio da Unesco de março de 1994. No artigo citado, o autor trata da antiguíssima técnica utilizada por povos primitivos, principalmente nos desertos e regiões áridas do Oriente, para conduzir águas dos mananciais subterrâneos para suas casas e lavouras. Diz o artigo: estima-se em cerca de 30.000 o número de galerias subterrâneas hoje em funcionamento no mundo inteiro. Sua extensão acumulada é superior a 100.000 quilômetros, que representam 2,5 vezes a circunferência da Terra. Se os povos antigos e primitivos já possuíam esta técnica de cavar galerias utilizando instrumentos rústicos, o que não poderia fazer um povo com milhares de anos à frente do nosso saber atual? Pois o fato de serem superiores não precisamos provar, basta ver os acontecimentos. É suficiente avistar um OVNI para sentir o quanto esta nossa civilização orgulhosa é atrasada em relação aos donos destas naves. E se estes OVNIs forem oriundos do centro da Terra, como afirmam muitos autores, não poderiam eles manter uma rede de túneis e galerias para os seus deslocamentos? Pelo fato da orgulhosa e todo-poderosa ciência de nossa civilização não entender nem aceitar certos fatos e princípios, de não ter ainda descoberto ou acreditado nessas teorias, não quer dizer que os mesmos não existam ou não aconteçam. Esta mesma ciência ou seus representantes já deram mostras suficientes do quanto são falhos em seus argumentos. Muitos deles sustentados por fraudes,
interesses econômicos, vaidade e soberba de seus membros, tentando impor aos povos sua onipotência. Ou seria prepotência? The Penguin War. Segundo Miguel Serrano, em El Cordón Dourado, o almirante Byrd partiu em 1946, ano seguinte ao término da Segunda Guerra, para a Antártida, numa expedição de guerra com uma esquadra munida do que de mais moderno havia na época em tecnologia de guerra e ciência. Sua expedição guerreira era composta pelo navio Capitânia Mount Olympus, o porta-hidroaviões Pine Island, os destroyers Browsey e Henderson, o quebra-gelo Northwind, o porta-aviões Philippine Sea, o submarino Senate, os navios-tanque Capacan e Canstad, e os cargueiros Yankee e Merrick. Mais tarde se uniu à frota mais um porta-hidroaviões, o Currituck. Serrano também afirma que outras nações enviaram forças, mas não diz quais eram, nem seus efetivos. Como foi logo após o término da Segunda Guerra, supomos que sejam forças de algum país aliado dos Estados Unidos, tais como a Inglaterra e Canadá, por exemplo. Mais recentemente surgiu a informação de que a antiga União Soviética também enviou homens e equipamentos sob a alegação de estudos científicos. O importante é que houve uma expedição guerreira ao Polo Sul, e isto é um fato. A ponto de alguns historiadores militares norte-americanos denominarem esta expedição de The Penguin War, a Guerra dos Pinguins. Para que todo este aparato? Apenas para uma expedição científica? Ao nomearem esta expedição The Penguin War, os historiadores nos estão acenando para algo diferente. Uma expedição guerreira ao Polo Sul 1 ano depois da terminada Segunda Guerra? Pra quê? Quem era o inimigo? Os dados referentes a esta viagem do almirante Byrd e suas experiências em territórios desconhecidos são meticulosamente ocultados. Mas não todos. Alguma coisa ainda pode ser encontrada, principalmente em fontes originais da época. E o caso de um artigo publicado no jornal chileno em 1947, onde se pode vislumbrar algo das experiências do almirante. Abaixo damos a tradição integral do artigo, publicado no jornal El Mercúrio, de Santiago do Chile, no dia 5 de março de 1947, e que foi reproduzido na página 40 do livro de William Matern. UFOs, Unbekanntes, Flugobjekte, Let Geheim Waff des Dritten Reiches. Segue o artigo. 5 de março de 1947, o almirante Richard E. Byrd fala da importância estratégica dos polos.
por Lee Van Atta, para El Mercúrio. A bordo do Monte Olympus, em alto mar. 4. Especial. O almirante Richard E. Byrd advertiu hoje que os Estados Unidos precisam adotar medidas de proteção contra a possibilidade da invasão do país por aviões hostis procedentes das regiões polares. O almirante disse que não pretendia assustar ninguém, porém a amarga realidade é que, caso ocorra nova guerra, os Estados Unidos serão atacados por aviões que voarão de um polo a outro. Esta declaração foi feita a título de recapitulação da coletiva do próprio Byrd, como explorador polar, numa entrevista exclusiva para o International News Service. A propósito da expedição recém-terminada, Byrd disse que o resultado mais importante das observações e descobertas feitas é o efeito atual potencial que terão estes em relação à segurança dos Estados Unidos. A fantástica premissa de que o mundo está encolhendo, declarou o almirante Byrd. É uma das lições objetivas aprendidas durante a exploração antártica que acabamos de realizar. Não posso deixar de fazer uma forte advertência aos meus companheiros, compatriotas, de que já passou o tempo em que podíamos nos refugiar num completo isolamento e descansar na confiança de que as distâncias, os oceanos e os polos constituíam uma garantia de segurança. Continuando, observou que se ele teve êxito, outras pessoas poderiam dirigir uma nova expedição de 4.000 jovens norte-americanos, com a ajuda exclusiva de um punhado de exploradores experientes. O almirante esclareceu a necessidade de permanecer em estado de alerta e vigilância ao largo das fronteiras de gelo que constituem os últimos redutos da defesa contra a invasão. Diz mais o almirante. Eu posso dar-me conta, quem sabe melhor que qualquer pessoa, do uso dos conhecimentos científicos nestas explorações, porque pude fazer comparações. Faz 20 anos realizei minha primeira expedição à Antártida, com menos de 150 homens, 2 navios e 10 aviões. Naquela época, a exploração era arriscada e perigosa e se constituía numa experiência singular. Porém, agora, pouco menos de 20 anos depois, uma expedição 15 vezes maior que aquela, em todos os sentidos, percorre o Antártico, completa sua missão em menos de 2 meses e deixa a região depois de ter feito importantes descobertas geográficas. A constatação que se faz desta comparação é clara, tendo em vista que a velocidade e o progresso, ao que parece, não conhecem horizontes, é necessário que aceleremos a pauta de nosso pensamento e de nossas ações, e a expansão de nossos próprios horizontes. Porém, é preciso que façamos isto agora. Seja
porque tanto a sobrevivência do mundo como a ciência militar se encontra atualmente numa etapa vital de seu desenvolvimento. O almirante declarou que, em sua opinião, a expedição alcançou um sucesso sem precedentes quanto ao que se refere à rápida sucessão com que se verificaram os descobrimentos geográficos. E conclui elogiando o trabalho dos fotógrafos e aviadores do Serviço de Cartografia Aérea da expedição, aos quais desempenharam o papel mais importante na exploração das regiões desconhecidas do Antártico. As declarações do almirante não deixaram dúvidas. Há um inimigo no Polo Sul, na Antártida. Há que cercar a Antártica, militarmente, claro, pois o inimigo tem aviões que podem voar de um polo a outro e assim acabar com a inviolabilidade dos Estados Unidos, sempre protegido dos ataques bélicos pelas distâncias marítimas e pela limitação das máquinas de guerra dos seus inimigos até então. Isso agora o almirante podia comprovar. Havia acabado. Rainer Deinhardt, no livro Dos Açores à Antártica, escreve em 1947. Abre aspas. Pensou-se que isto era tecnicamente impossível. Ordenou-se a hospitalização de Burt após seu regresso aos Estados Unidos e foi-lhe proibido qualquer contato com jornalistas em qualquer revelação acerca da expedição. O inimigo, seja lá quem seja, não tem estas limitações. Fecha aspas. Isto mostra que o governo daquele país já sabia dos discos voadores. Sim, discos voadores! Pois o que mais poderia voar naquela época? De um polo a outro? E discos voadores inimigos. Quem era o inimigo em 1947? Hitler! Os nazistas remanescentes que fugiram para o sul, a Companhia do Destino Espacial, ou talvez o último batalhão, revelado por Nuno de Ataíde em Os OVNIs do Terceiro Reich, e que era composto por muitos militares do SS, especialmente selecionados. Nuno de Ataíde cita 40.000 SS, mas diz que este número parece estar bastante abaixo da realidade. Além do mais, Hitler sempre dizia: o último batalhão será meu. Novamente nos socorremos de Virgil Armstrong, em seu artigo para a revista Ama-Luz. Diz ele: os poderosos do mundo sabiam que os remanescentes do Terceiro Reich haviam se refugiado na Antártica. Os Estados Unidos foram designados pelos poderes internacionais para erradicar essa terrível ameaça e convocou o comandante Richard Byrd. Os poderosos deram ao comandante Byrd totais e inquestionáveis recursos. Pela chaminé!
Um dos pontos com o qual a maioria dos ufólogos compartilha é quanto à entrada dos OVNIs pela chaminé dos polos norte e sul, e que suas rotas são normalmente neste sentido. Ora, esta característica não seria interpretada assim devido ao fato de que estes mesmos ufólogos não sabem ou não acreditam que os OVNIs venham do interior da Terra? Sim, porque crer nisto implica em reconsiderar todas as teorias atualmente aceitas como verdade sobre OVNIs, e que dizem serem eles extraterrestres, quando na realidade muitos seriam intraterrestres. O mais importante escritor de ficção científica, Arthur C. Clarke, em O Mundo Misterioso, fala de um Lord Clancarty que afirma que há entradas nos polos e que podem servir de bases aos OVNIs. Outros autores, entre eles Gray Barker, em seu livro The Gnaew to Mud About Flying Saucers, e Theodore Fitch em Our Paradise Inside the Earth, além do já citado Sir Bulwer Lytton em The Coming Race, falam das possibilidades de existir vida ao interior da Terra. Certa ocasião, em conversa com o pesquisador e ufólogo natural da ilha São Miguel, no arquipélago dos Açores, José Victor Soares, que desde a década de 1950 fazia pesquisa ufológica, foi-lhe perguntado como os OVNIs poderiam entrar e sair do interior da Terra pelos polos, sendo que até agora não se revelara ao público estas entradas. A resposta na ocasião foi desconcertante. As entradas são mágicas, disse ele, enquanto nos alcançava a foto de abertura polar norte feita pelo satélite da NASA. ESSA-7, que reproduzimos aqui. Tempos depois, encontramos no livro de Jacques Bergier, Passaporte para uma Outra Terra, um capítulo sobre portas induzidas. Segundo Bergier, este termo, portas induzidas, foi cunhado por H.P. Lovecraft. As portas induzidas, diz Bergier, porque suponho não se tratar de fenômenos naturais, mas de fenômenos artificiais. Uma vez criada uma porta, por técnicas que, por enquanto, não conhecemos, deve ser possível uma passagem acidental. Não teria sido isso que aconteceu com o almirante Byrd? Um acidente, uma passagem acidental. Mais adiante, diz o mesmo autor. A técnica de sua fabricação da porta induzida pode ser, no fundo, muito simples. Ela pode ter sido periodicamente redescoberta. Curioso é que J. Bergier afirma ao mesmo livro que discos voadores são falsos, o que não deixa de ser uma afirmação muito estranha, vindo de quem vem. O que será que ele estava pretendendo esconder? Algo que muito poucos já viram: a porta induzida.
Ele acredita existir e até pode ser criada. Algo que milhões já viram, filmaram, fotografaram. Os discos voadores, ele diz, são falsos. Pode... Abertura polar. No livro Adolf Hitler, El Último Avatar, Miguel Serrano relata que em 23 de novembro de 1978, a NASA conseguiu uma foto infravermelha sobre o Polo Norte, que mostra uma abertura circular. Foi tirada pelo satélite ESSA-7, sendo uma raridade, pois não será fácil repeti-la, pois os polos se encontram normalmente cobertos de densas camadas de nuvens. Nela aparece uma enorme abertura circular. Embora essa foto seja difícil de encontrar hoje, existem outras fotos, e inclusive animações, que mostram aquela abertura no Ártico. Também o pesquisador português Nuno de Ataíde, em seu livro Os OVNIs do Terceiro Reich, comenta esta foto. Ouçamos Nunes de Ataíde. As fotografias surpreendentes captadas pela NASA e pelo satélite ESSA-7 dos Estados Unidos mostram a zona do Polo Norte sem nuvens e revelam claramente uma enorme abertura circular. O que oficialmente se diz é que essas zonas de sombra se unem, formando um círculo escuro que dá a impressão de uma boca circular. Não é necessário ser perito para perceber, ao analisar tais fotografias, que esta explicação é completamente absurda e que, na verdade, o autor ou autores da mesma tiveram em muito pouca conta nossa capacidade mental e nossa inteligência. Nunca é demais repetir a pergunta. Será que nossos cientistas e também os governantes já não sabem da existência dessas aberturas nos polos e da Terra oca, mas guardam isto como o maior segredo, assim como os discos voadores? Tudo leva a crer que sim. Então, como estes mesmos cientistas e governantes podem continuar insistindo em negar os OVNIs, quando estes continuam sendo vistos e fotografados em todo o mundo, todos os dias? O centro da Terra. Quando falamos sobre o centro da Terra, de seu núcleo, de seu interior, logo nos acode a imagem de muito calor, fogo, vulcões, ferro derretido, etc. Tudo isso aprendemos na escola desde os primeiros anos e até hoje pouca coisa mudou. Ainda acreditamos que o núcleo da Terra é um mar incandescente de metais fundidos. Será isso mesmo? Vamos começar com a questão dos vulcões. Pois se há algo que instantaneamente nos transporta ao centro da Terra, são os vulcões. Ensina a ciência que eles são formados pelo calor gerado no atrito das placas tectônicas, que ao se movimentarem umas sobre as outras, geram calor que derrete as pedras e, com a expansão dos gases que se forma, terminam por explodir, gerando os vulcões.
Mas estes vulcões são formados a apenas poucos quilômetros abaixo da superfície terrestre. Uma distância insignificante se comparada com aquela até seu centro. E ninguém sabe exatamente o que acontece lá, nem qual é sua profundidade exata. Se a poucos quilômetros de profundidade o atrito provoca um fenômeno desta envergadura, por que os metais líquidos no centro da Terra não vêm à superfície? Por que não explodem? Não será pelo fato da Terra ser oca e não haver metais fundidos? Ferro e níquel, como dizem? A ciência afirma que as ondas de choque provocadas por um terremoto no Polo Norte, por exemplo, não chegam ao Polo Sul, porque o núcleo denso da Terra desviam as ondas. Esta chamada zona de sombras não será exatamente consequência da falta de um núcleo onde estas ondas possam se propagar? Estas ondas de choque percorrem as camadas terrestres com diferentes velocidades. As longitudinais o fazem à razão de 12.000 metros por segundo, as transversais a 6.500 metros por segundo e as superficiais a 3.800 metros por segundo. Isso mostra que as ondas sísmicas que se propagam pelo interior da Terra deveriam andar mais rápidas, de um polo ao outro. Mas isto não ocorre. Se o núcleo fosse líquido, como dizem que o é, ou pastoso, esta velocidade deveria ser maior. Mas não é o que ocorre, o que indica que não existe um núcleo sólido líquido ou pastoso. Como vimos e aprendemos na escola, a ciência afirma que o centro da Terra é composto de metais fundidos, ferro e níquel. A mesma ciência diz que um corpo em movimento giratório sobre si cria uma força chamada centrífuga. Também há outras forças, mas não interessa no momento. Se assim é, a Terra que gira 1.700 km por hora e tendo um núcleo de metal líquido não teria o centro oco, já que a tendência do metal fundido seria acumular nas paredes sólidas externas, pelo efeito da força centrífuga. Se o núcleo fosse uma massa incandescente de metais fundidos, como se explicaria que a Terra toda ainda não tenha explodido? Se o calor gerado pelos materiais radioativos e o atrito das camadas de rochas a alguns quilômetros de profundidade produz forças como as de um vulcão, o que não faria uma massa equivalente à metade do planeta? Dizer que o núcleo da Terra é de metais líquidos ou fundidos é uma hipótese baseada em que, a partir da superfície e à medida que se vai penetrando na crosta terrestre, a cada 30 ou 40 metros de profundidade, a temperatura aumenta a 1 grau centígrado. Só que esta temperatura aumenta até determinada profundidade, depois decai, pois ela é provocada pelos metais radioativos, tal como nas centrais nucleares. Se formos somando 1 grau centígrado a cada 40 metros de profundidade, chegaremos ao centro da Terra com mais de 150.000 graus centígrados. Uma panela de pressão imensa. E onde fica a válvula de segurança que evita a esta panela de pressão explodir? Não existe.
A poucos quilômetros de profundidade, a simples radiação e o atrito das placas tectônicas provocam catástrofes através dos vulcões, que destroem montanhas e até ilhas inteiras. Mas um volume com milhões de quilômetros cúbicos de material incandescente, fluídico, a milhares de graus centígrados de temperatura, não explode? Pode? Não. A ciência não tem explicação plausível para este fenômeno. Aliás, a ciência diz que a temperatura no centro da Terra, ou seja, a 6.370 quilômetros abaixo do nível do mar, é de 4.000 graus centígrados. E curioso é que, à medida que se vai penetrando no interior da Terra, também, segundo a ciência em pesquisas mais recentes, esta temperatura aumenta até atingir 3.700 graus centígrados aos 4.000 quilômetros e permanece nesta temperatura até os 6.370 quilômetros. Ou seja, em mais de 2.000 quilômetros de núcleo não há aumento de temperatura. Isto é algo inusitado! Em 2/3 de massa da Terra, a temperatura aumenta à medida que penetramos mais em seu interior. Mas quando chegamos no terço interior, a temperatura estabiliza numa distância de 2.370 quilômetros. E como a ciência sabe, ou diz que sabe isto? Além da computação, fazendo projetos em computadores com os dados coletados na superfície. Há alguns anos se revelou, a cabo na Rússia, a perfuração do que seria, à época, a mais profunda escavação feita pelo homem. Chegaram a perfurar até 12 quilômetros na crosta terrestre. Mas cada vez que retiravam a tubulação com as brocas, o buraco se fechava, dado a plasticidade do solo provocada pelo calor interno, motivo pelo qual desistiram do empreendimento. Uma teoria mais recente diz que o núcleo da Terra é sólido, cercado por uma manta fluida de alta temperatura, coberta pela capa externa sólida. A Terra é oca! Uma das alegações dos que defendem a origem extraterrestre dos OVNIs, ou seja, de que os OVNIs não podem, em hipótese alguma, serem terrestres, é de que estes OVNIs teriam iniciado suas visitas à Terra a partir de explosões nucleares. Explosões estas que teriam atraído sua atenção e despertado preocupação quanto à segurança do sistema solar. Nada mais inverídico. Sabido e documentado à exaustão é a visita de naves desconhecidas desde os primórdios da civilização e que as descrições existentes, feitas com linguagens da época, hoje são identificadas como os discos voadores, ou OVNIs. Os vimanas, as carruagens de fogo, os navios sem velas, os escudos voadores, as rodas e tantos outros nomes dados pelos observadores e cronistas de antigamente, nada mais eram, sabe-se hoje, do que nossos conhecidos discos voadores. Portanto, o aparecimento dos OVNIs não está ligado à preocupação pela segurança do sistema solar exclusivamente, mas mais à segurança da própria Terra,
já que muitos dos OVNIs avistados provêm do interior da mesma Terra e as explosões, sejam interiores ou exteriores, também põem em risco suas civilizações como a nossa. Nós aqui, na superfície terrestre, conhecemos somente metade do mundo, porque este é oco, como muitos mundos o são, como a lua o é, e há pessoas vivendo no seu interior. Ora, algumas pessoas negam que a Terra é oca, mas eu sei que ela o é, por experiência pessoal, porque tenho estado ali. Uma das maiores dificuldades consiste em que cientistas do mundo inteiro negam a existência de tudo o que eles não podem descobrir. Este trecho é a transcrição do diálogo entre o polêmico autor, que se intitula Monge, Te Lobsang Rampa, e seu mestre, o Lama Mingyar Dondup, no livro O Sábio do Tibete. Lobsang Rampa continua uma incógnita para o público, pois já lhe imputaram as mais diversas origens e já foi criticado por todos os lados. Porém, seus livros venderam aos milhões em todo o mundo e conseguiu o mesmo número de admiradores. Ao ser citado em O Despertar dos Mágicos por L. Powells, tornou-se ainda mais conhecido. Também do Tibete nos chegam mais informes sobre a Terra Oca. A brasileiríssima escritora que se assina Chiang Singh e que tem dezenas de livros publicados, notadamente sobre assuntos orientais, antes que Lobsang Rampa fosse conhecido no Brasil, já escrevia em seu livro Mistérios e Magias do Tibete. Abre aspas. Melquisedeque, rei do mundo, vive ele na cidade subterrânea de Paradesha, o centro do mundo. Os que vivem ali são sempre jovens e sadios. Têm um adiantamento espiritual tão grande que não devem reencarnar mais na Terra. Os reinos subterrâneos ficam no interior oco da Terra. Os polos não existem. Há aberturas nas extremidades norte e sul. No interior encontram-se vastos continentes, oceanos, montanhas e rios. Existe uma vida vegetal e animal nestes mundos subterrâneos, que são povoados por uma raça desconhecida. Os construtores destes reinos subterrâneos procuram refúgio no seio da Terra, penetrando aí através de aberturas polares, a bordo de seus carros celestiais ou vimanas. Paradesh é também chamada Agartha. A capital é Shambhala. Este império misterioso tem milhões de habitantes e numerosas cidades. Fecha aspas. Estas informações só fazem confirmar o que vários autores já disseram sobre a Terra Oca, seus habitantes, mares, continentes, geografia, fauna. Talvez o que diremos a seguir seja apenas curiosidade, porém pode ser um sinal interessante para quem observa a teoria da Terra Oca e que muitos OVNIs vêm dali. Em 1951, os Estados Unidos, junto com a Dinamarca, iniciaram a construção de uma base para aviões militares na Groenlândia, a 1.500 quilômetros do Polo Norte. Esta operação recebeu o nome de Blue Jay, segundo um artigo que saiu na Reader Digest
em março de 1953, sob o título de A Primeira Base Aérea Polar, com seu curioso nome. Thule é uma arma de inestimável valor estratégico para a defesa dos Estados Unidos. A Groenlândia pertence à Dinamarca, único motivo pelo qual este país foi incluído no projeto, pois, como se vê, o objetivo da base é unicamente proteger os Estados Unidos. Talvez o objetivo desta base fosse defender os Estados Unidos contra aquele ataque que o almirante Byrd advertira 5 anos antes. Ou seja, no caso de uma nova guerra, eles seriam atacados por aviões que voariam de um polo a outro. Talvez hoje já existam aviões com autonomia para voar de um polo ao outro, mas naquela época não. O maior avião da época, o Boeing B-29, tinha um raio de ação de aproximadamente 4.000 quilômetros e esteve em uso pela Força Aérea Norte-Americana até 1953. Temos que levar em conta que um avião que voe de um polo ao outro, a não ser que pouse ou caia no polo oposto do qual saiu, terá que retornar à base, o que significa em dobrar a distância percorrida. Para pousar no outro polo deveria haver uma pista, mas, como vemos, os norte-americanos foram os primeiros a construir uma na região polar. De onde vieram estes aviões que o almirante Byrd se refere? Como curiosidade, damos a conhecer ao leitor que eventualmente ainda tem alguma dúvida quanto à possibilidade de uma terra oca e talvez até desconheça o quanto este assunto tem interessado a escritores, arqueólogos, exploradores, jornalistas, místicos, etc. Uma revelação de nomes de importantes figuras que acreditavam ou falavam sobre este tema. A listagem abaixo é uma gentileza de nosso querido amigo José Victor Soares, um dos ufólogos mais respeitados no mundo. Não é definitiva como ele mesmo reconhece, mas já serve para dar uma ideia do número de pesquisadores nesta área. Alguns destes nomes são bem conhecidos, outros nem tanto, mas nem por isso deixam de ser importantes neste tema tão relevante. Os escritores Bulwer Lytton, Ferdinand Ossendowski, Guinchard e Paul Antony, Clive Sims, Marshall B. Gardner, C.C. Huguenin, Paul Gregor, Sergei Hunting, Ray Palmer, William Reed, William George Emerson, William L. Blessing, Gray Barker, Theodore Firth, Raymond Bernard. Os arqueólogos Charles Bauer Carias, David Roth, Harold Wickens, Juan Mories. Exploradores como Fridtjof Nansen, Roldão Pires Brandão. Outros incluindo astrônomos, místicos e especialistas em áreas diversas como Nikolai Roerich, Comandante Paulo Justino Strauss, Juan Parelhada Cardelhas, Hector Antônio Pico, Edmund Halley, Carl Mooney, Ivan Boyes,
diretor da Sociedade de Investigação da Terra Oca do Canadá, e Carl Brugge. Como se pode ver acima, a lista é extensa e abrangente, e com certeza poderia ser bem maior. Em 2005, Miguel Serrano publicou uma pequena brochura com o título Maya, la realidade es una ilusión. Na página 33, anexo, com o título La Tierra es hueca, ele publica algumas cartas, sendo uma delas de um submarinista alemão do U-Boot 209, datada de 20 de abril de 1947. O missivista narra que ele e seus colegas estão bem no interior da Terra. E embora não sejam prisioneiros, não podem sair. Numa nota da página 40, Miguel Serrano esclarece que o submarino U-209 desapareceu no Atlântico Norte em 7 de maio de 1943. Essa é apenas mais uma evidência de que aponta para uma terra oca. Na edição anterior deste livro, deixamos de incluir muitos dados para não comprometer os informantes, ou porque poderiam parecer coisas delirantes ou invencionistas deste autor. Como são dados fornecidos por indivíduos nossos conhecidos, poderiam também levar o leitor a desacreditar nelas e em muitas outras informações desta obra. Mas agora não temos mais por que privar o leitor destas informações, e se ele achar por bem desconsiderá-las, estará no seu direito, bem como o de considerar todo este livro como uma fantasia ou bobagem. Em nossa investigação para este livro, conhecemos em Valparaíso, no Chile, uma pessoa de origem alemã que nos contou uma história que resumimos. Durante a Segunda Guerra, seu pai ajudava submarinos nazistas no litoral do Oceano Pacífico, deixando na praia, em locais combinados, tonéis com combustível. Num dia, na década de 1970, apareceram no estabelecimento comercial da família 2 homens bem trajados que pediram para falar com seu pai. A pessoa informou que já era falecido e perguntou o que queriam, ao que responderam que vieram retribuir a ajuda recebida dele no tempo de guerra, quando nosso amigo sequer era nascido. A pessoa disse que poderia falar com a mãe, e os levaram até a idosa senhora, quando os visitantes fizeram a seguinte proposta. Eles a levariam, e somente ela, a um lugar de onde não poderia mais voltar, mas que teria uma vida longa, saudável e feliz. A senhora não aceitou, e eles se despediram, e nunca mais foram vistos. Nosso amigo supôs que esse lugar seria ou a Antártica, ou o centro da Terra. A Terra é oca? É uma possibilidade. Fim da leitura de hoje. Se você gostou, compartilhe, ative o sininho e nos encontramos no próximo capítulo.